Sejam bem-vindos ao nosso canal Viver a Filosofia. O tema do nosso vídeo de hoje é Do mito ao Logos? Antes de começar o assunto, eu gostaria de falar sobre o principal objetivo desse canal, que é formar um grupo de estudos em filosofia. No primeiro vídeo desse canal, que é o nosso vídeo piloto, eu falei mais detalhadamente sobre esse grupo. Aqui eu quero dizer só que futuramente eu estarei começando um grupo de estudos de filosofia para pessoas que não necessariamente estudam filosofia, mas para pessoas que têm interesse no assunto. E talvez pessoas que não quiseram, seguir no caminho da filosofia, fazer aí um curso de filosofia, né? Pessoas que resolveram estudar outras coisas, mas que têm amor, né, por esse tipo de conhecimento. E vai ser um grupo de estudos totalmente voltado para a questão da filosofia como modo de vida, né? Aquela filosofia transformadora. Então é isso, pessoal. É filosofia como modo de vida mesmo, né? Então aguardem futuramente notícias sobre o nosso grupo de estudo. Do mito ao Logos. Do mito ao Logos? Bom, vocês podem perceber que eu coloquei um sinal de interrogação no nosso tema. Por que eu fiz isso? Bom, geralmente essa temática do mito ao logos, ela inicia, né, as disciplinas de introdução à filosofia, muitas vezes também as disciplinas de filosofia antiga, e também ela é muito comum nos concursos para professores, né? E os professores também adoram dar essa aula, né? Uma vez eu vi um rapaz que eu conhecia, né, dizendo: "Ah, mas esse ano eu não vou falar de mitos, né?" Por que que ele estava lamentando isso, né? Porque é uma temática que permite que você use muitos artifícios, né, visuais, estéticos, para engajar os alunos mais jovens, né, o pessoal mais jovem. Então, por exemplo, você vai dizer o que é mito, você vai contar um mito, né, o que já é contar uma história. Então, você pode colocar imagens, você pode falar de filmes, contar histórias, né? E aí em seguida vem aquela explicação de que o pensamento lógico meio que substituiu o pensamento mítico e que a filosofia meio que cumpriu esse papel, né? Chegou a filosofia, um tipo de pensamento mais avançado, superior, e aí o pensamento humano mudou qualitativamente, né? Deu um salto qualitativo. E tudo isso, né, tá levado assim pelo pensamento científico, né? Isso é mostrado numa linha do tempo como se o ser humano tivesse saído daquela menoridade que seria o mito, né? Aquele pensamento mais inferior, mais irracional, e tivesse dado um salto num determinado momento para o pensamento lógico, o que terminou ao longo do tempo levando, né, à descoberta da ciência, né? Ou seja, é um pensamento baseado numa ideia de progresso, né, de que você tem uma irracionalidade
no início, e essa irracionalidade, né, ela vai se superar até que o ser humano atinja o ápice da racionalidade. E outra coisa interessante de se observar nesse discurso é que esse pensamento superior teria dia e hora para acontecer, né? Ele teria acontecido na Europa, no século VI antes de Cristo, né? Em uma determinada região. E aí essa visão tem, digamos assim, o interesse de de mostrar, digamos assim, a filosofia como uma das bases, né, principais da civilização ocidental. Ou seja, há um determinado eurocentrismo, né, que impulsiona toda essa visão. Mas vamos com calma, vamos falar um pouco dessa visão com mais calma. Vejam só, em relação a essa questão, existem duas teorias que são bem radicais e se confrontam. A primeira seria essa teoria da qual eu estou falando, pode ser chamada do milagre grego, ou seja, em um determinado momento no século VI a.C., no início desse século, numa região bem específica da Europa, acendeu-se uma luz e os seres humanos começaram a pensar de outra forma. Por outro lado, existe uma outra teoria que diz que há uma continuidade do pensamento grego em relação ao pensamento oriental. Em relação à cultura oriental, seria a teoria da continuidade do pensamento oriental para o grego, ou a teoria da influência oriental da filosofia grega. E aí você tem geralmente dois lados que defendem, né? Os europeus vão dizer, né, que essa teoria da origem oriental vai ser defendida pelos orientais, né, por questões políticas, né, questões de influência e por aí vai. Mas você deve perceber também, por outro lado, que quem cria a teoria do milagre grego são os europeus, que têm, digamos assim, um interesse de que a civilização ocidental ela seja considerada superior por ter essa origem europeia. Então, em relação a esse debate, existe uma série de consequências dentro da própria filosofia. Por exemplo, se a filosofia surge de um milagre grego, basicamente você tem toda a raiz da filosofia na Europa. Há até quem diga que só tem filosofia na Europa. Será que só tem filosofia na Europa? Bom, se só tem filosofia na Europa, a gente não sabe, mas se admitirmos o milagre grego, toda filosofia que existe no mundo, ela tem que necessariamente ter uma raiz europeia. Ela tem que, de certa forma, ser uma derivação do pensamento grego. Mas vamos com um pouco de calma nessa questão e vamos seguir assim um pouco da trajetória, né, desse tema. Então, vamos ver o que é um mito.
na teoria do milagre grego, se entende que o ser humano, em sua origem, ele tem um pensamento mítico. E esse pensamento vai se desenvolver de determinada forma, onde em um determinado momento vai se dar um salto e se vai adquirir um outro tipo de pensamento, que é chamado o pensamento lógico. Mas antes, a gente tem que ver o que é mito. Vejam só, as civilizações mais antigas, elas tendiam a explicar a origem de todas as coisas através de uma história, onde geralmente se tinham deuses, né, que tinham criado ou participado da criação de tudo o que a gente pode ver na realidade. Aliás, tudo que existe na realidade. Então, o que é mito? O mito, para essas civilizações, é uma história verdadeira. Veja, você tem que observar que essas civilizações, elas tinham uma divisão muito clara do que elas consideravam o mito, a história verdadeira, de uma mentira, de uma história falsa. E por aí vai, né? Agora, dentro dessa história, ou dessas histórias, né, porque geralmente era um conjunto de histórias, você tinha tudo o que estruturava aquele povo. Por exemplo, você tinha contido nessas histórias a própria história do povo, a sua cultura, o seu modo de vida, a forma de organização social desse povo. Aí você tinha ali, através dos personagens dos mitos, né, os modelos de conduta. Você tinha, como eu falei, a explicação da origem das coisas, mas também do funcionamento das coisas e por aí vai, né? E esse mito, essa história verdadeira e sagrada, ela se liga ao chamado rito, que são os rituais que eram, digamos assim, levados a cabo, né, por essas civilizações. Então veja só, através dos ritos, o tempo mítico ele é atualizado. E o conjunto desses ritos, eles estruturam, né, ou estruturavam a própria sociedade, de forma que a cultura dessa sociedade era ou é passada através desses mitos. Quando as novas gerações vão aprendendo esses mitos, eles vão aprendendo como é que essa sociedade ela deve se estruturar e elas aprendem a própria cultura da sua sociedade. Bom, para a gente entender a influência dos mitos, né, e a decadência dos mesmos na civilização grega antiga, a gente deve ter como pano de fundo, né, mais ou menos 4 épocas históricas, né, dos gregos antigos. Eu coloquei aí no vídeo algumas datas que eu tirei de uma fonte, mas como é uma história muito antiga, onde ainda se tem poucas evidências, né, do que aconteceu, então as fontes costumam variar muito em relação a essas datas. O que nós temos são 4 épocas. Você tem primeiro a civilização micênica, depois você tem uma época que alguns estudiosos, e isso é um caso de um debate muito sério, né, costumam chamar Idade das Trevas, e aí você tem um período que é chamado o período arcaico, e aí você tem o período que é o mais conhecido, né, da civilização grega antiga, que é o período clássico, que é ali onde a gente vai
encontrar as principais obras, né, da literatura grega e também as principais obras de arte, a democracia, né, por aí vai, né? Tudo o que basicamente a gente conhece da cultura grega antiga está nesse período clássico. Mas por que que essa divisão é importante? Em primeiro lugar, porque vai ter uma grande mudança estrutural na sociedade grega que marcam esses 4 períodos. Vejam só, o primeiro período da civilização micênica, você tinha uma sociedade grega que era muito diferente do que a gente conhece hoje em dia, né, de como eram os gregos antigos, né? Você tem uma sociedade que ela é mais parecida com as sociedades, as primeiras civilizações ali que surgiram no Oriente. Você pensa, né, que essa civilização grega ela era mais parecida, por exemplo, com o Egito Antigo, com a Babilônia, né, e por aí vai. Você tinha a centralidade de um palácio, onde você tinha um poder forte, bem centralizado, né, na figura de um rei, e essa civilização se desenvolvia ao redor desse palácio. A gente também deve pensar, né, pelo menos supõe-se que era um tipo de poder teocrático, onde você tinha uma casta de provavelmente sacerdotes e você tinha uma casta burocrática, né? Provavelmente a mesma. E aí os deuses gregos, existe uma continuidade em relação a essa época, aos mitos dessa época e aos mitos homéricos, né? Pelo menos o nome dos deuses, alguns deles começaram nessa época e chegam até os poemas de Homero. Essa civilização micênica, ela recebe a sua cultura de uma outra civilização um pouco mais antiga, que era chamada a civilização minoica. Vejam ali as datas. Essa civilização minoica, ela não era grega. Ou seja, pelo menos se subentende que ela não falava grego. Ela existiu ali na ilha de Creta e provavelmente teve uma grande influência cultural, né, nessa civilização micênica. Com o passar do tempo, a civilização micênica ela vai predominar sobre a minoica, né? A minoica ela praticamente vai desaparecer e vai dar lugar, digamos assim, de certa forma, apesar de estarem em lugares diferentes, ela vai dar lugar à micênica, né? A ascensão da micênica. Digamos assim que a civilização micênica ela vai tender a destruir, a incorporar a civilização minoica, que vai entrar em declínio. Mas como é que se dá digamos assim, esse intercâmbio cultural, né? Através, provavelmente, do comércio, né? Pelo comércio, a civilização minoica, né? Ela vai, digamos, a civilização micênica vai absorvendo a cultura da civilização minoica, né? E termina se tornando, formando, né? Uma sociedade, uma civilização bastante parecida. Mas aí vem uma determinada época onde essa civilização micênica ela entra em colapso também, né? E aí a história grega entra na chamada Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque se sabe muito pouco sobre essa época, em especial porque os gregos eles vão perder uma coisa muito importante, que é a escrita.
A civilização micênica tinha um tipo de escrita chamada linear B, que era um tipo de grego, mas era escrito de uma maneira linear, né? Os arqueólogos chamaram linear B por isso. A civilização minoica tinha um tipo de escrita chamada linear A, que até hoje não foi traduzida. Por isso que se entende que não era um tipo de grego. E a Idade das Trevas, até hoje, pelo que se sabe, não teve escrita. Mas é nessa Idade das Trevas que provavelmente os mitos gregos, né, eles começam a ser fomentados. E aí você tem também um outro tipo de civilização, digamos assim, que começa a se formar. Já não mais uma civilização de poderosos, né, de um rei poderoso, de um palácio e tal, né, mas agregados de pessoas, né, que começam a se juntar ali naquela região. Existe uma teoria de que aconteceu algum desastre ali na civilização micênica e esse povo grego migrou e com o passar do tempo eles começaram a voltar para essa região. Só que tudo o que se fala dessa época se sabe muito pouco. Mas esses agregados, essas tribos, né, e por aí vai, elas vão ser a raiz do que vai se chamar posteriormente a polis grega. E aí você começa a entrar no chamado período arcaico, que é do surgimento da polis. E o fato de existirem essas polis será muito importante para a decadência desses mitos. Por que isso? Porque cada polis ela é totalmente independente uma da outra. E aí você começa a ter nessa Hélade, né, que a Grécia Antiga eles chamavam de Hélade, uma grande diversidade cultural mesmo, apesar de eles terem a mesma base ali no idioma, né? Eles falarem todos eles alguma versão de grego. Mas, por exemplo, cada polis era livre para se organizar da forma como bem entendesse. E aí os estudiosos, né, eles entendem que essa liberdade dada pela polis e pela ausência de um poder tão absoluto nessas polis, essa liberdade foi que fomentou, digamos assim, o livre pensamento e que fez os mitos, né, ou pelo menos a autoridade dos mitos e da religião grega constituída, entrar em decadência. Então, quando a gente vai entrar lá no período clássico, a Grécia Antiga já vai ter uma situação muito diferente. O período clássico ele será fomentado exatamente por causa dessa liberdade de pensamento e dessa diversidade cultural que existia na época. Bom, como esses mitos eles eram passados, né? Eles eram como é que os gregos antigos aprendiam esses mitos, né? Em primeiro lugar, a forma mais comum de se aprender essas histórias, né, esses mitos, era através da própria mãe. As mães, né, contavam ou cantavam, né, esses mitos para os seus filhos, né? Mas a forma mais eficiente, né, não só de passar à frente, mas de compor esses mitos, né, e agregar essas histórias eram através dos chamados
aedos ou rapsodos. Existe uma grande diferença entre os aedos e os rapsodos. Os aedos, entende-se, né, que eram aqueles poetas mais antigos. Entendia-se que os aedos eles eram inspirados divinamente, inspirados pelas musas, né? E que aqueles poemas não eram criações deles, né? Mas que, digamos assim, os próprios deuses, né? Eles inspiravam aquele aedo a cantar, né? Então, aquela música sagrada, né? Ela vinha também de uma forma sagrada para os aedos. Com o passar do tempo, principalmente no período clássico, começa-se a entender que esses cantadores, né, esses poetas, porque esses mitos eram cantados, né, muitas vezes ao som do instrumento chamado a lira. E aí se entendia, né, que esses poetas, na verdade, eles eram donos de uma técnica. Eles eram técnicos, né? E aquilo ali era uma técnica que eles dominavam de memorizar e de compor e de cantar aquelas músicas. Então, esses aí são os rapsodos, né? A diferença entre aedo e rapsodo já demonstra uma mudança de cultura. Então, vários rapsodos, né, se tornaram muito famosos na Grécia. E Homero foi o mais famoso desses rapsodos, né? Até hoje é. E aí, o que é que tem de interessante nisso, né? É que o próprio modo de vida desses aedos, desses rapsodos, já tem um grande interesse para o tema da filosofia, porque eles tinham um modo de vida itinerante. E a gente verá posteriormente que esse modo de vida itinerante é o modo de vida que é assumido por muitos dos primeiros filósofos. Ou seja, o rapsodo era aquele sujeito que sobrevivia viajando de cidade em cidade, cantando as suas músicas, né? Muitas vezes participando de torneios que existiam, né? Torneios de rapsodos, mas também quando a cidade fazia uma determinada festa religiosa, fazia algum determinado ritual religioso, era comum você ter o poeta cantando, né? Então, dessa forma, através das mães e através dos rapsodos, os gregos eles eram educados, eles recebiam a sua educação, que era a forma como a sua sociedade se estruturava. A religião grega, ela é uma religião diferente da chamada religião sacerdotal, que você provavelmente encontraria na civilização micênica. A religião grega, que chega até o período clássico, ela é uma chamada religião cívica. Ela se mistura com o próprio modo de vida da polis e ela se mistura com também todas as funções que as pessoas elas realizam naquela cidade. Ou seja, todas as festas, né, todos os calendários da polis tinham relação com essa religião. E essas festas, esses rituais, eles também ditavam, digamos assim,
o ano, né, ditavam as épocas, né, daquela, daquela sociedade. Outra coisa é que cada função que era desempenhada na poli, por exemplo, um magistrado e etc., tinha um quê de religioso na própria função. Então, você tem uma religião totalmente imbricada na sociedade. Mas, por outro lado, principalmente a partir do período arcaico, vai haver uma cisão na Grécia entre religião cívica e as chamadas religiões dos mistérios. Ou seja, alguns gregos, eles iriam ter dois tipos de religião. A religião cívica, né, ela não funciona como a religião de âmbito privado, como nós entendemos hoje. A gente entende que, pelo menos a maioria das pessoas hoje em dia entendem que a religião ela pertence ao âmbito privado, né? Aquele espaço de foro íntimo. Mas a religião cívica não. A religião cívica ela é totalmente imbricada na sociedade. Por isso que algumas pessoas elas vão entender como se a religião grega não fosse de fato uma religião. Só que isso é um ponto de vista já cristão. É como você olhasse a religião do outro pelos olhos da sua própria. Só que as religiões dos mistérios, elas vão cumprir essa função, digamos assim, de religião íntima, né? Do âmbito da intimidade do sujeito. E a gente vai ver mais pra frente que muitas vezes esse tipo de religião vai se contrapor à própria religião cívica, né? E essa contraposição, ela está bastante ali na base da filosofia, como é que, pelo menos eu humildemente acredito que nós devemos entender a filosofia. Bom, em relação ao pensamento político, né, essa estrutura de várias polis independentes vai dar ao grego uma tal liberdade de cada polis organizar a si mesma sem um poder irresistível e também cada polis ter conhecimento de que as outras se organizam de uma forma diferente. Essa liberdade vai dar origem ao chamado pensamento político na Grécia Antiga. E esse pensamento político ele é muito importante para a chamada decadência dos mitos, porque como nós falamos anteriormente, ou eu falei, né, os mitos estruturavam, né, a história contida nos mitos estruturava uma determinada sociedade, mas quando você começa a pensar livremente em como essa sociedade deve se organizar, você começa a questionar os próprios mitos, a questionar a estrutura trazida pelos próprios mitos, o que dá um certo distanciamento em relação a esses mitos mesmo. Fora isso, aqueles que advogam pela teoria do milagre grego, eles vão elencar também uma série de circunstâncias históricas que levaram
que permitiram que os gregos eles tomassem um certo distanciamento dos mitos e também que eles dessem esse salto qualitativo no pensamento. Então você tem uma série de fatores, como por exemplo o comércio com outras regiões ali do Mar Mediterrâneo, o que traz um contato, né, com outros povos que vivem de outras maneiras e por aí vai, né? Você tem, digamos assim, alguns avanços aí na matemática, né? Avanços, digamos assim, econômicos, ou seja, você tem a adoção da moeda, né? O que teoricamente traria um pensamento mais abstrato, ou seja, você tem uma série de fatores aí que levariam, né, o grego a começar a pensar diferente e tomar uma certa distância, né, dos mitos. Por exemplo, essa questão do comércio, né? Você tem que pensar que os gregos, assim, eles, através do contato com outros povos, né, eles começavam a ter um contato aí com outros mitos, outras histórias, né, e outras explicações da realidade que pertenciam a outros povos, né? Isso assim meio que teria feito os gregos relativizarem, né, a sua própria visão. Então, diante dessa questão do milagre grego ou da influência oriental, o que a gente tem que saber realmente é que, de fato, os gregos, né, com o passar do tempo, começando no século sétimo antes de Cristo, mas chegando principalmente no século quarto antes de Cristo, na Idade Clássica, né, os gregos eles realmente tomaram um distanciamento dos mitos, né? Eles passaram a pensar de uma forma diferente. Só que aí aquela interrogação do início do vídeo, ela volta, porque o distanciamento dos mitos não significa exatamente a decadência deles, pois os mitos, apesar de serem interpretados de uma nova forma, muitas vezes a estrutura deles permanece na sociedade, né? Então, muitas vezes a nova forma de pensar, ela não jogou o mito no lixo, mas ela, digamos assim, ressignificou o mito de forma que a estrutura deles permaneceu. Do meu ponto de vista, eu que já estudo esse tema, né? Ouço falar desse tema, estudo esse tema há mais de uma década e até hoje ainda não fui convencido da questão do milagre grego, pelo menos não totalmente. A grande questão que eu acho que tem nisso tudo é a diferença entre autoridade e liberdade. A diferença entre como o pensamento funciona quando você tem, digamos assim, uma sociedade de uma autoridade forte, de um poder centralizado,
que obriga a todos, né, a pensarem da mesma forma, ou quando você tem uma sociedade livre, uma sociedade aberta, né, ao pensamento. Então, eu acho que a filosofia está menos ligada, né, o surgimento do pensamento filosófico está menos ligado a essa questão, digamos assim, de salto qualitativo, mas estaria mais ligado à liberdade de se pensar. E por outro lado também, eu acho que é um erro você enxergar a filosofia a partir dos óculos de hoje em dia, quando você tem a ciência moderna aí dominando o território do conhecimento e do saber, né? Principalmente olhar a filosofia, né, antiga, a filosofia no seu início, pelo ponto de vista da ciência moderna. Eu acho que filosofia e ciência têm uma diferença fundamental. E outra coisa, fazer a contraposição do pensamento lógico com o pensamento mítico é um pouco estranho, porque você está dizendo que de certa forma, né, não existe lógica naquele pensamento mito, seria um pensamento totalmente ingênuo, né? E você lendo os mitos, você percebe que existe muita lógica ali, né? A lógica só não tinha sido colocada de uma forma clara, né, em suas regras, mas era um pensamento lógico. Não é porque o sujeito acreditava que Zeus ou Hera ou Atenas existe que ele não é capaz de pensar logicamente. Assim como hoje em dia muitos cientistas acreditam em Deus, né, e falam em Deus, e não quer dizer que ele não pense logicamente. Cientistas que eu conheço, tá, pessoal? Então, outra coisa é que o pensamento lógico, hoje em dia, apesar de você ter todas as regras da lógica, você ter a ciência moderna e por aí vai, ele não é um pensamento puro lógico, né? O nosso pensamento não é totalmente lógico, né? Ele tem muitas partes de irracionalidade. Então, eu acho o seguinte, né, que a tese do milagre grego, o meu ponto de vista sobre isso, é que é o seguinte: se eu quiser, digamos, delimitar e estabelecer diferenças, né, e eu coloco os critérios para estabelecer essa diferença, com certeza eu vou conseguir. Por exemplo, se eu tiver dois objetos e eu quero dizer que o objeto A é melhor que o objeto B, e eu mesmo estabeleço os critérios disso, né? Então eu vou conseguir fazer isso. Eu vou dizer que esse aqui é melhor por causa disso e tal, né? Eu vou diferenciar esses objetos. Sou eu que estou colocando os motivos de diferenciação, né? E os motivos também porque eu estou afirmando que o objeto A é melhor que o B. Então eu acho um pouco isso. Eu acho que essas diferenciações entre filosofia ocidental e filosofia oriental, né, elas são um pouco arbitrárias no meu modo de ver, né? Essa questão também de estar ligando a filosofia à ciência me parece também um pouco arbitrária, e dizer que a filosofia, o pensamento filosófico, é um pensamento superior a outras formas de pensamento também me parece um pouco arbitrário. Talvez diferente, mas não superior. E para encerrar, você fazendo algumas comparações também entre
a chamada filosofia ocidental e a chamada filosofia oriental, você encontra tantos pontos em comum quanto diferenças também, né? Você vai encontrar várias coisas em comum, várias partes muito semelhantes e várias características que ambas partilham, né? Então fica um pouco difícil, né? Você realmente levar a cabo esse tipo de categorização, né? Que os manuais de filosofia geralmente trazem. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui a nossa mensagem final. Não é a forma de expressar a filosofia o que define a filosofia. Mais para frente nós veremos um pouco mais sobre isso. Então, se você gostou, chegou até aqui, gostou desse vídeo, gostou da nossa conversa aqui, né? Gostou desse papo sobre filosofia, aproveita aí e se inscreva, comente aí, clique no like, né? Porque futuramente eu estarei divulgando o nosso grupo de estudos de filosofia para pessoas que estudam filosofia, para pessoas que não estudam, onde todo mundo é bem-vindo. E também vejam lá no piloto do nosso canal, nosso primeiro vídeo, um pouco mais que eu falei sobre esse grupo. Então, inscreva-se no canal, que posteriormente eu divulgarei. Assim que nós tivermos uma boa quantidade de inscritos, eu divulgarei o início do nosso grupo de estudos, que será sempre voltado para essa filosofia transformadora, que é a filosofia como modo de vida. Muito obrigado e até a próxima.